Olá, tudo bem? Nós somos do PET Economia e nós temos uma atividade chamada Economia e Sua Vida. Nessa atividade, nós levamos para as escolas, né? Mas como está com a pandemia, né? E estamos impossibilitados de estar levando esse conteúdo para as escolas. Então, uma forma viável que a gente achou foi gravar videoaulas com assuntos pertinentes, né, assuntos que seriam levados para as escolas, que são assuntos básicos da economia, né, que são de suma importância que as pessoas entendam. Então, a gente tenta levar de forma simples para esses jovens, para eles terem uma nova percepção da economia. E um tema que a gente vai trazer hoje é sobre políticas macroeconômicas, ou simplesmente políticas econômicas, né? E os apresentadores são eu, João Vitor e Jonathan Natan. Então, vamos entender um pouco sobre o que é a macroeconomia, né? A macroeconomia é simplesmente o estudo de fenômenos que engloba toda a economia no geral. Ou seja, são as relações que um país tem com o outro, são o crescimento de toda a economia daquele país, os empregos em geral, é, enfim, muitas coisas abrangentes. E os principais objetivos da macroeconomia e dos governos são o crescimento da economia, o pleno emprego, estabilidade de preços e controles inflacionários. Nós vamos ver um pouco, né, disso mais à frente. E então, o que faz um macroeconomista? Um macroeconomista, né, é uma pessoa que é especialista na macroeconomia, né, que ele pode analisar, né, sobre os efeitos que os empréstimos feitos pelo governo federal podem trazer, né, as mudanças da taxa de desemprego ao longo do tempo, se o desemprego aumentou, se o desemprego diminuiu, enfim. E políticas alternativas que visem o desenvolvimento econômico. Esse desenvolvimento econômico é tão somente a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Então, se um país consegue atingir o desenvolvimento econômico, trata de uma questão social, né? Além de um crescimento econômico, você conseguiu melhorar a infraestrutura, a educação, o sistema de saúde, entre outras coisas. Então, nós vamos ver agora, né, a partir desse ponto, o que são as políticas econômicas, né? Quais são as políticas econômicas que existem, pelo menos aqui no Brasil e no modo geral. São um conjunto de decisões econômicas elaboradas que visam o desenvolvimento econômico, né? Ou seja, é tudo aquilo que eu falei. E um macroeconomista vai estudar justamente isso, essas decisões que um governo pode tomar que vai visar o desenvolvimento econômico. Aí, dentre as decisões, podemos citar a política monetária, política fiscal, política cambial, política comercial e política de renda. Todas essas políticas nós veremos mais à frente. Então, e para entender um pouco sobre as políticas, né, econômicas, principalmente a política monetária, vamos entender dois conceitos, que é a taxa de juros e a inflação. A taxa de juros é tão somente a remuneração cobrada pelo empréstimo de dinheiro, né? Vamos ver um exemplo mais à frente sobre isso. Também é expresso como um percentual sobre o valor emprestado. Também a instituição financeira delimita o tempo em que o dinheiro tem que ser pago, né? Ou seja, se uma instituição financeira empresta para uma pessoa uma determinada quantidade de dinheiro, vai ser cobrado um percentual a mais sobre aquele dinheiro, um exemplo, 5% de R$ 2.000. Então, o, a pessoa que pegou o empréstimo vai ter que pagar esses 5% além dos R$ 2.000, né? E ele tem um certo tempo para poder pagar esse dinheiro.
né? Se o prazo delimitado for rompido, os juros vão se acumulando cada vez mais, né? Então, o que era 5% passa a ser 10%, né? De 5 em 5, né, vai aumentando. Então, eu trouxe um exemplo para vocês de um exemplo muito simples de como é o funcionamento dos juros no empréstimo bancário, né? Então, foi cobrado um valor de 5% nesses juros, em cima do valor emprestado, né? Então, o jogador foi lá, pediu 10 mil reais a um banco, né? O banco foi lá e forneceu esses 10 mil reais. Porém, agora, com o acréscimo dos juros, dos 5% em cima dos 10 mil reais, ele vai pagar um valor agora de 10.500 reais. Por quê? Porque ele vai pagar agora os 10 mil reais mais os 5% de 10 mil reais, que dá uma quantia de 500 reais. Ou seja, o banco vai lucrar com isso 500 reais, né? Então, isso feito diversas vezes por diversas pessoas vai gerar um lucro imenso para o banco, né? Então, agora vamos ver um pouco sobre inflação, né? A inflação é o aumento simultâneo dos preços de diversos bens ou serviços, né? Isso vai resultar na desvalorização da moeda e quando a moeda perde o seu valor, ela perde também o seu poder de compra. Ou seja, eu trouxe um exemplo aqui de que antes, em 1997, a moeda tinha um grande poder de compra, né? Por quê? Porque o preço dos produtos eram mais baixos também, né? Além da moeda ter esse poder de compra, né? Então, antes eu podia comprar com 100 reais diversos produtos. Agora não. Em 2005, por exemplo, em relação ao que eu podia comprar em 1997 com 100 reais, eu posso comprar pouca coisa, né? E se comparado a 2013 e 2014, né? É muita pouca coisa que pode se comprar com esses 100 reais, né? E o que pode causar inflação são diversas coisas, né? Um aumento na demanda é um desses, dessas causas, desses motivos. Além disso, né, a inflação vai gerar consequências. Como, por exemplo, a inflação gera incertezas importantes na economia, como desestimular os investimentos, o que vai prejudicar o crescimento econômico. E, além disso, a inflação afeta particularmente as camadas menos favorecidas da população. Por quê? Porque se antes aquele trabalhador que com uma certa quantidade de dinheiro ele podia comprar muita coisa, agora não. Agora aquele trabalhador que recebe um salário pequeno vai poder comprar pouquíssima coisa, né? Então, né, para a gente começar sobre nossas políticas, né, econômicas, vamos começar com a política monetária, né? A política monetária, ela tem como objetivo controlar a oferta da moeda na economia, ou seja, controlar a circulação da moeda na economia. E justamente para não causar inflação, né, existe esses Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil, né, para estabilizar a inflação e, consequentemente, retardar todas aquelas consequências que a inflação causa. Então, outro objetivo, né, da política monetária é determinar a quantidade de moeda que vai circular na economia, né, no geral, no Brasil, enfim.
tem o Banco Central, que ele vai determinar essa quantidade de moeda. E determinada essa quantidade de moeda, tem-se a formação da taxa de juros, ou tão somente o preço da moeda. Além disso, a lógica da política monetária consiste em controlar essa oferta de moeda, o que vai determinar a taxa de juros referência do mercado, que foi o que eu acabei de falar neste ponto. Nesse sentido, o Banco Central, ele quem comanda essas coisas, ele vai elevar a taxa de juros caso ele queira diminuir a circulação da moeda, e vai reduzir a taxa de juros se ele quiser aumentar a circulação da moeda. Por quê? Isso a gente vai entender em algumas operações que ocorrem no mercado, o porquê disso acontece. E aqui eu trouxe, só para exemplificar, só para representar o que são os meios de pagamento, que simplesmente são as cédulas, as moedas metálicas e o dinheiro virtual, que está sendo muito utilizado atualmente, Então, agora vamos ver as medidas que o Banco Central adota para que a circulação da moeda possa ficar a mais estável possível. Dentre elas temos as operações de mercado aberto, que são mais conhecidas como Open Market, o depósito compulsório ou obrigatório, redesconto bancário e controle e seleção de crédito. Então, vamos entender agora como funciona o mercado aberto ou simplesmente o Open Market. São caracterizados pela compra e venda de títulos públicos. Esses títulos públicos é uma forma que o Tesouro Nacional, o governo acha, para financiar a dívida pública. Isso vai permitir que os investidores emprestem dinheiro para o governo, recebendo em troca uma determinada rentabilidade justamente por conta dos juros. Ou seja, se o Banco Central compra títulos públicos, ele vai injetar mais moeda na economia, porque ele está jogando seu dinheiro no mercado. O dinheiro que o Banco Central tem, ele vai jogar dentro do mercado. Consequentemente, vai diminuir a taxa de juros. Por quê? Porque quando a circulação de moeda aumenta, a taxa de juros diminui, como vimos anteriormente. Então, consequentemente, isso vai aumentar a inflação. Então, e outra operação do Open Market é em relação ao Banco Central vender os títulos públicos para o mercado, Então, dessa forma, ele vai ter o intuito de diminuir a circulação do dinheiro e, consequentemente, aumentar a taxa de juros. Porque quando a circulação do dinheiro diminui, a taxa de juros aumenta, Isso é uma tentativa de controlar o nível de preços das mercadorias, diminuindo assim a inflação. E por que a inflação não pode ser tão baixa, Porque quando isso ocorre, os preços dos produtos e serviços caem e as pessoas não se sentem tão estimuladas o suficiente para gastar, Porque sabendo que os preços não vão aumentar, isso tendo a possibilidade de queda, e assim eles vão adiar a compra. E ela também, a inflação não pode ser tão alta, porque quando ela está muito elevada, a chamada hiperinflação, ela desvaloriza a moeda e tende a reduzir o poder de compra da população, E além disso, ela passa a criar um ambiente desfavorável para investimentos e a geração de empregos, Então é isso. Então, vamos entender agora como funciona outra política, da política monetária,
que é o depósito compulsório, né? São depósitos que cada banco comercial é obrigado legalmente a ter junto ao Banco Central, né? Mais à frente eu vou dar um exemplo de como isso ocorre e vai ficar muito claro para vocês. Então, o governo estabelece que os bancos mantêm uma certa porcentagem mínima de seus depósitos na conta reserva no Banco Central. Ou seja, quando o cliente vai lá e deposita uma determinada quantidade de dinheiro naquele banco, o banco é obrigado a repassar uma parte para o Banco Central daquele depósito, né? Esse mecanismo serve para evitar a multiplicação descontrolada do dinheiro através do crédito concedido pelos bancos para as pessoas, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês de um depósito compulsório de 10%. Ou seja, quando Dona Maria foi lá no banco e depositou 10 mil reais, o banco vai ter que depositar em sua conta no Banco Central 1.000 reais. Por que 1.000 reais? Porque 1.000 reais é 10% de 10 mil reais. Ou seja, o dinheiro vai ficar lá guardadinho como uma forma de segurança, né, para o mercado. E então o banco agora vai ter 9 mil reais para emprestar. Então, se a taxa do depósito compulsório é 10%, o banco agora vai pedir 15% em seus futuros empréstimos, né, para poder compensar o valor que ele teve que guardar no depósito compulsório. Ou seja, Joãozinho pediu 9 mil reais e agora ele vai ter que pagar 1.350 reais de juros. Por que esse valor? Porque é 15% de 9 mil reais, que vai dar 1.350 reais. Ou seja, no prazo estipulado, Joãozinho vai ter que pagar 10.350 reais ao banco. Portanto, agora o banco vai ter um lucro, né, de 1.350 reais. Para ficar mais claro essa questão do depósito compulsório, eu trouxe outro exemplo, agora com um depósito de compulsório a 5% e a taxa de juros a 10% dos futuros empréstimos do banco. Então, Dona Maria foi lá, pediu os 10 mil reais, ou depositou 10 mil reais no banco, e o banco teve que depositar 5% do valor que Dona Maria depositou, né? Ou seja, 5% de 10 mil reais, que equivale a 500 reais. Então, o banco agora vai ter para emprestar 9.500 reais. Então, Joãozinho foi lá e pegou esses 9.500 reais. E como a taxa de juros agora é de 10%, Joãozinho vai ter que pagar ao banco 10.450 reais. Então aqui de juros vão ser cobrados 950 reais, né? Então, quanto menor for a taxa do depósito compulsório, menor também será a taxa de juros para empréstimo. Ou seja, Joãozinho vai conseguir fazer um empréstimo maior com um juros menor. Portanto, ele vai pagar menos. Então, outra coisa que é feita na política monetária, né, outra operação, é o redesconto bancário. O redesconto bancário é o empréstimo, em último caso, concedido pelo Banco Central às instituições financeiras, né? Ou seja, é um desafogo para as instituições financeiras. O Banco Central é o último banco que essas instituições recorrem. Por quê? Porque o Banco Central tem uma grande quantidade de juros.
Então, eu vou dar um exemplo mais à frente que vocês vão perceber essa diferença. Esse tipo de ação tem como objetivo manter a liquidez na economia. A maioria dos bancos que recorrem a esse tipo de crédito é devido à falta de depósitos em sua instituição. Ou seja, é aquele caso. Dona Maria não está mais depositando naquele banco. Então vai diminuindo a quantidade de depósito naquele banco e vai faltando. Então o banco vai até outros bancos para fazer empréstimo, né? E o resto desse conto bancário é quando ele não consegue empréstimo com outros bancos e chega até o Banco Central, porque ele é a última opção desse banco. Por quê? Porque o Banco Central tem uma maior taxa de juros sobre aquele empréstimo. Então, eu trouxe aqui um exemplo de como funciona esse redesconto bancário. É quando um banco, o banco vai pedir ajuda, o teu nome de banco SAS, ele vai pedir ajuda a uma instituição financeira. Essa primeira opção ele vai analisar e ver a que tem a menor taxa de juros, né, para empréstimos. Então ele vai no banco muito rico. Então, com juros a 2%, que é um juros relativamente baixo, mas esse banco não quer emprestar esse dinheiro, né? Então ele vai numa segunda opção. A segunda opção com juros a 3%, que é um valor elevado em relação a 2%, né? Também não vai aceitar porque não quer emprestar esse dinheiro para esse banco, porque não viu confiança, uma viabilidade, ou não tem também esse dinheiro. E vai num banco, na terceira opção, no banco rico, com juros a 4%, então o juros já começa a aumentar mais, e ele também não quer emprestar esse dinheiro. Então ele vai no banco dos bancos, né, no Banco Central, que é o Banco Salvador, o salvador do Banco SAS, que é o Banco Central do Brasil. Só que, por ser uma última opção, né, ele vai cobrar uns juros a 10%, né, como forma de salvar aquele banco, né. Então, é um juros bastante elevado, né, e que só acontece no último caso. Por isso, né, esses juros tão altos. Então, o banco diz o seguinte: eu vou emprestar esse dinheiro a você, já que você não teve outra opção, né? Então eu vou cobrar os juros a 10%, ou seja, vou lhe cobrar 100 milhões de reais, né? Que são 10% de 1 bilhão, e você vai ter que me pagar 1 bilhão e 100 milhões, né? Ou seja, como era a sua última opção, o banco SOS foi lá e fez o empréstimo, né? Temos aqui por último o controle e seleção de crédito, né? Que é uma maneira que as autoridades monetárias acham, né? E é pouco utilizada, que é para o controle direto sobre o crédito, ou seja, os créditos concedidos pelos bancos, né? Às pessoas, aos empresários, enfim. Através dessa medida que as autoridades monetárias têm como controlar o volume de crédito e também a distribuição das linhas de crédito, impondo taxas, condições e períodos, ou seja, só para dificultar essa disponibilidade de crédito que os bancos podem ter. E ela não é tão utilizada justamente porque ela pode gerar distorções no livre funcionamento do mercado de crédito, né? Que seria o que também pode desestimular a atividade de intermediação financeira. Então é isso. A política monetária tem essas quatro operações, né, que nós acabamos de ver. Entre os meios e caminhos para se fazer política, um dos principais instrumentos utilizados pelo governo para fazer política é a própria política cambial, certo?
ela nada mais é que um conjunto de ações exercidas pelo Banco Central, destinadas a equilibrar o funcionamento da economia através de alterações das taxas de câmbio e do controle das operações cambiais. A política cambial, ela basicamente atua sobre o setor externo, né, e atua também sobre a taxa de câmbio, ok? Então, afinal de contas, o que é a taxa de câmbio? A taxa de câmbio, ela nada mais é do que o preço, digamos assim, da moeda nacional em relação às outras moedas que circulam no exterior, certo? Então, por exemplo, é uma relação entre o valor da minha moeda do real aqui do Brasil com relação ao dólar, ou do real com relação ao euro, ou com relação do dólar com relação ao euro. Então, a taxa de câmbio nada mais é que uma relação entre a moeda nacional de uma nação com a outra moeda exterior, certo? Sendo que o valor da moeda nacional ela pode se valorizar ou desvalorizar a depender dessa relação, né? A depender de como está a economia e por diversos motivos, né? Geralmente, a maioria deles é por motivos macroeconômicos. Então, desse modo, podemos dizer que a política cambial ela é uma ferramenta utilizada pelo Banco Central que tem o objetivo de adotar taxas de câmbio razoáveis dentro da economia, ou seja, equilibrar a taxa de câmbio para que ela não fique não tão valorizada, como também não tão desvalorizada assim, certo? Basicamente, existem dois tipos de regimes cambiais, o regime cambial flutuante e o regime cambial fixo. No regime cambial flutuante, acontece que o preço da moeda nacional ela varia livremente no mercado e na moeda internacional, certo? Nesse regime, o Banco Central ele não interfere em sua política ao comprar ou vender dólares com o objetivo de influenciar o preço da moeda nacional. Ou seja, no regime de cambial flutuante, a taxa de câmbio ela flutua livremente, certo? Então, o governo ele não interfere nesse valor. Ele não pode fazer política para interferir nesse valor, certo? No Brasil, nós funcionamos através do regime cambial flutuante, sim, porque em 99 nós adotamos o triplé macroeconômico, que se resume em responsabilidade fiscal, regime de metas de inflação e o câmbio flutuante, né, com relação às regime de metas de inflação. Então, no Brasil, a gente funciona através do câmbio flutuante. Com relação ao câmbio fixo, é totalmente contrário ao flutuante, né? É um regime que acontece quando é estipulado um preço único para a moeda, certo? Não permitindo a variação da moeda nacional em relação às outras. Isso é um tipo de política que acontece muito em países que sofrem uma altíssima intervenção governamental, certo? Então, para que ele aconteça, é necessário que o país possua uma grande reserva de moeda estrangeira, certo? Então, apenas aqueles países que possuem um grande reservatório de moeda estrangeira que pode fazer regime cambial fixo, certo? Porque ele vai ter capacidade de se comparar com moedas estrangeiras, adotando um regime fixo no câmbio, ok? Por sua vez, uma das políticas mais importantes que o governo tem, que o Estado tem para fazer política, é a própria política fiscal. E o que é a política fiscal? A política fiscal, ela abrange os meios de arrecadação, ou seja, a política tributária, e as despesas públicas, que são a política de gastos, ou seja, ele mostra aquele equilíbrio no setor público, aquele grande debate que existe entre receita e despesa, certo? E quem são os responsáveis pela política fiscal? Os responsáveis pela política fiscal são aquelas três entidades na federação, os entes federativos que nós chamamos, que é a União, Estados e Municípios. Primeiramente, o que é política de gastos? A política de gastos, ela é basicamente aquela questão de quanto que, com as despesas que o governo tem, com os gastos correntes que o governo tem. Então, o governo ele tem gasto com funcionalismo público, com aposentadoria, com programas sociais e as despesas discricionárias, né, que são aquelas despesas que não são obrigatórias e que quando há algum tipo de arrecadação que não era previsto, ela é insuficiente, certo? Então, ao corte nas despesas discricionárias e não naquelas despesas obrigatórias, certo? E também tem, com relação à política de gastos, tem os gastos de investimentos, que estão relacionados com obras de infraestrutura, hidroelétricas, rodovias e etc. Certo? Então a política de gastos ela funciona dessa duas maneiras, através do gastos com o funcionalismo público, com as pessoas, digamos assim, com os programas sociais e com a relação à infraestrutura do país, com hidrelétricas, rodovias, ferrovias, enfim. Com relação à política tributária, ela é um dos principais meios que o governo tem para fazer arrecadação, né, para fazer
jus às suas receitas, às suas contas públicas. E basicamente a política tributária ela se manifesta em dois sentidos, em dois momentos. No primeiro é se o resultado almejado for a queda da inflação, ou seja, está tendo uma grande demanda por algum produto, está tendo uma grande inflação de demanda, então o governo ele opta por cortar os gastos públicos e elevar a carga tributária. Quando ele eleva a carga tributária, ele vai fazer com que as pessoas tenham menos poder aquisitivo em suas mãos, certo? Então isso vai dar uma freada na economia. E quando ele corta o gasto público, isso também sinaliza que ele vai desaquecer a economia, certo? Então essa é uma das medidas que o governo ele pode usufruir para fazer com que tenha uma queda da inflação, freando a economia. Por outro lado, se ele quer fomentar o crescimento do emprego e ele quer aquecer a economia, ele opta por uma política contrária àquela que a gente acabou de discutir. Ou seja, ele vai aumentar o gasto público e vai aumentar a carga e vai diminuir a carga tributária para que as pessoas elas tenham mais condições para consumir, tenham mais possibilidade de consumo, enfim. Esses são alguns os dois faces da moeda, digamos assim, da política tributária no geral. Mas afinal de contas, a política fiscal pode diminuir a desigualdade? Sim. Como? Através de uma tributação mais progressiva, ou seja, que incida sobre a propriedade e a renda e com gastos públicos realizados entre pessoas de baixa renda, certo? Então, a política fiscal ela diminui a desigualdade quando ela incide sobre o patrimônio das pessoas, o patrimônio e a renda das pessoas, ou seja, aquelas mais favorecidas economicamente, certo? E quando ela realiza os gastos públicos com pessoas de baixa renda, seja através de investimento público, dando acesso à moradia, à educação, à saúde, ou através de políticas de transferência de renda, certo? Então, esses são alguns meios da política fiscal que podem diminuir a desigualdade, certo? Mas, por outro lado, se a tributação for regressiva, ou seja, em que as taxas sobre o consumo e produção são maiores, ou seja, ele tributa muito o consumo indireto, que nós chamamos de impostos indiretos, ela tributa mais pessoas menos favorecidas, porque aquelas pessoas de baixa renda, elas vão ter que reter mais de suas rendas, vão ter que gastar mais, digamos assim, do seu dinheiro para comprar aquele que ela já comprava antes, certo? Então, o consumo, ela tributar consumo, ela incide diretamente sobre a questão pobre, a população pobre, menos favorecida, porque elas vão ter que gastar mais para consumir aquela mesma quantidade de bens que ela consumia antes. Outra discussão que não poderia ficar de fora sobre a questão das políticas macroeconômicas é a questão da evasão fiscal, né? O que é evasão fiscal, afinal de contas? É quando empresas ou indivíduos detentores de grandes montantes direcionam seu dinheiro para paraísos fiscais, dessa forma sonegando imposto. Então, esse problema toma proporções gigantescas, em que no ano de 2017 a evasão fiscal no Brasil foi de 482 bilhões de reais, né? Então, o que é que acontece? A evasão fiscal nada mais é do que as pessoas com que têm muito dinheiro, elas direcionam esse seu dinheiro para outras localidades chamadas de paraísos fiscais e elas só negam imposto, ou seja, elas não pagam os seus impostos. As questões do imposto direto, por exemplo, ela só nega esse imposto e isso claramente impacta na arrecadação, como nós podemos ver aqui, que causou uma evasão fiscal no Brasil de 482 bilhões de reais, né? Então isso para as contas públicas do governo que arrecada e gasta é uma quantidade significativa, certo? Então essa discussão não poderia ficar de fora sobre a questão das políticas macroeconômicas. Bom, outro ponto que não poderíamos deixar de falar aqui sobre a política fiscal é o princípio da anterioridade. E o que é isso? O princípio da anterioridade ocorre quando os tributos que forem aprovados pelo Congresso Nacional, eles só podem entrar em prática um ano depois, né? Essa regra está presente na Constituição Federal de 88 e o que ela representa para o Brasil, né? Basicamente, esse princípio da anterioridade, ele é um meio para garantir a previsibilidade ao contribuinte, evitando cobrança ou majoração de tributos repentinos. Ou seja, o governo não pode simplesmente chegar e dizer amanhã você vai pagar tal imposto. Ele não pode fazer isso, porque todo imposto, todo tributo, ele deve ser aprovado no Congresso Nacional um ano antes da prática, certo?
Então, esse é o princípio da anterioridade que nós tanto ouvimos falar por aí. Outra política bastante utilizada pelo governo para fazer jus às suas contas, à sua economia, é a política comercial, né, onde ele faz uso de instrumentos tributários e creditícios para incentivar as exportações. Então, ele pode fazer subsídios, pode incentivar através do crédito, enfim, para que as suas empresas nacionais elas tenham como exportar e ser um grandes concorrentes no mercado internacional, certo? O governo ele controla as importações através de tarifas e barreiras quantitativas sobre importações, né? Que é medidas antidumping, medidas compensatórias, medidas de salvaguarda, medida sanitária, enfim, é uma forma que o governo ele pode também utilizar para proteger suas indústrias nacionais, suas empresas nacionais de possíveis concorrentes exteriores. Então ele pode tanto não só fazer com que suas empresas nacionais eles tenham os incentivos necessários para serem concorrentes no exterior, como ele também pode fazer políticas nacionais para que as empresas exteriores não prejudiquem as nacionais, certo? Então eles podem barrar a questão das importações aqui, que é chamada das medidas antidumping. É impossível falar de política macroeconômica sem citar a balança de pagamentos, né? A balança de pagamentos é um instrumento de contabilidade nacional referente à descrição das relações comerciais de um país com o resto do mundo, né? Então é aquela relação de quanto que o Brasil, do quanto que um país vendeu ou do quanto que um país comprou. Basicamente é colocar isso na balança, certo? O BP, ela é caracterizada por dois fluxos básicos de entradas contábeis. Na primeira, os registros de créditos relativos aos ganhos de atividades internacionais realizados pelas famílias, firmas e o governo. Podemos dizer que são os ganhos que o país teve, certo, com as vendas de seus produtos. E, por outro lado, o outro fluxo básico é os débitos, né? Que são os registros dos débitos relativos aos gastos realizados no exterior, ou seja, do quanto que a população nacional, comprou do exterior. E como funciona a estrutura e as principais componentes da balança de pagamentos? Primeiramente, temos as contas correntes, a balança de transações correntes, né? Temos os movimentos de capitais autônomos ou fluxo de capitais. Temos os erros e omissões ou discrepâncias estatísticas e os movimentos de capitais compensatórios. Então, esses são algumas das estruturas e principais componentes da BP com relação à política nacional com o exterior. E como e afinal de contas, quando é que a balança de pagamentos ela tem um resultado bom ou quando ela tem um resultado ruim, certo? Basicamente, a balança de pagamentos ela pode ter um resultado superavitário, ou seja, quando as exportações são maiores que as importações, ou seja, eu vendi mais do que comprei do exterior, então isso vai fazer com que eu tenha um superávit nas minhas contas, certo? E o contrário também é verdadeiro. Pode também a balança de pagamentos pode ser deficitária, ou seja, quando minhas importações são maiores do que as minhas exportações, ou seja, eu comprei mais do exterior do que vendi do exterior, certo? Então, a balança de pagamentos pode ter esses dois comportamentos, tanto a questão superavitária quanto a questão deficitária, ok? Por fim, uma das políticas também que o governo tem à sua disposição é a política de renda, né? Que ocorre quando o governo interfere na formação de renda, principalmente sobre os salários, aluguéis e com controle e congelamento de preços, né? E ele tem como principal objetivo combater a inflação e o arroz salarial. Ou seja, a política de renda é quando o governo ele interfere, certo? Com relação à renda das famílias, ou seja, na valorização do salário mínimo, com política de valorização do salário mínimo, com política de transferência de renda, com a questão do controle dos preços dos produtos, com o congelamento dos preços também. Enfim, é algum tipo de política que tem como viés interferir na formação da renda, né? Consequentemente, logicamente, para mais. Esse deveria ser o ideal, para mais, né? Ter mais renda para as famílias. Mas, enfim, esses são alguns dos instrumentos, um dos meios que o governo ele pode usufruir para fazer as políticas macroeconômicas, né? E aqui terminamos mais uma Economia em Sua Vida. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, divulguem, comentem para seus amigos, certo? Se inscrevam no canal e fiquem ligados que logo mais nós estaremos postando mais vídeos para vocês, certo? Obrigado.